Yeshua não conhecia a Torá ou traduziram o chamado Novo Testamento de forma errada. Número 1. Jesus não sabe Torá ou não entendeu a Bíblia. Número 2. Os seus alunos não entenderam Jesus. O número 3. Mais uma vez, um erro de tradução. É sobre isso que nós estaremos falando no vídeo de hoje, comentando um vídeo do Rabino Micha no seu Instagram, onde ele vai dizer que Yeshua não conhecia a Torá, ou os seus discípulos não compreenderam, ou o chamado Novo Testamento foi traduzido de forma errada. Tudo isso baseado no capítulo 22, verso 36 e 37 do Evangelho de Mateus, onde Yeshua está sendo questionado sobre o maior de todos os mandamentos, então ele vai responder citando a cláusula do Shema, ali o capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio, Devarim, onde o texto diz: Ve'chavitaita Adonai Elohecha, ve'chol levavecha, ve'chol nafshecha, ve'chol meudecha, e amarás o Senhor teu Elohim de todo o teu coração. As versões em português trazem dessa forma: com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o texto do Evangelho de Mateus traduz esse texto, traz uma tradução que está mais para uma interpretação de forma muito literalizada. Eles traduzem a expressão levaverá no singular, né, de todo o teu coração, com todo o seu coração, levaverá, com todo o seu coração. Porém, essa expressão, o entendimento judaico dessa expressão, com base principalmente no Tratado de Berahot 54a, que é um tratado talmúdico, e vários comentaristas vão seguir essa linha de interpretação. Por exemplo, o próprio Urashi vai dizer que a expressão levaverá ali, ela tem dois beit, ela é uma extensão, ela é uma forma alongada, pluralizada. Portanto, o texto seria com todos os seus corações, se referindo ao seu aspecto positivo e seu aspecto negativo, que seria a Yetzirah e a Yetzirah, ou seja, amar o Senhor com todas as tuas inclinações, com toda a complexidade que o ser humano carrega dentro de si. E então ele vai dizer que pelo fato do Novo Testamento não trazer essa tradução, o texto está errado. Só que ele esquece que praticamente boa parte das traduções em português trazem exatamente dessa forma. Esse é o primeiro ponto. As traduções judaicas do chamado da Taná, conhecido como Antigo Testamento, o texto de Devarim 6.5, mesmo as traduções judaicas traduzem a expressão levaverá ali no singular, como corações. E é claro, aí sim, nós temos as notas explicativas e a própria explicação com base na tradição, que a expressão levaverá ali, ela se encontra construída dessa forma exatamente pelo fato dela se referir às duas inclinações do ser humano. É claro, isso não é um entendimento moderno hoje do judaico, que isso é uma compreensão antiga, que já pode ser encontrada dentro da própria tradição, vai falar sobre isso. Então, boa parte das traduções em português, a própria tradução judaica da Sefer, vai trazer coração. Então, quer dizer então que os rabinos que traduziram essas versões bíblicas judaicas em português também não conheciam Torá, né? O segundo aspecto da fala do rabino Micha, e eu quero ver aqui a participação de vocês, o seu comentário, porque ele vai dizer que Yeshua não conhecia Torá. Porém, a tradução do Novo Testamento, ela vai seguir uma linha justamente pegando emprestado o texto da Septuaginta. E nós sabemos que a Septuaginta é uma versão traduzida, é uma versão da Taná traduzida por rabinos. Primeiramente, nós tivemos ali a Torá, traduzida pelos 70, e depois tivemos toda a escritura hebraica traduzida para a língua grega. E atribui-se, o próprio judaísmo vai atribuir a tradução do texto grego da Taná a judeus. Nós vamos encontrar diversos artigos, inclusive dentro do Rabad nós iremos encontrar artigos de judeus se vangloriando dessa tradução, dando a ela inclusive um caráter divino por conta da natureza inspirada que esse texto teve. Ou seja, todos os rabinos de forma simultânea conseguiram traduzir semelhantemente, palavra por palavra, não caindo em nenhum tipo de contradição. Então, se Yeshua não conhecia a Torá, os rabinos que traduziram a Septuaginta também não, e eram 70. Então, aí encontramos um problema seríssimo aí dentro do judaísmo. Então, Micha, ele esqueceu de se atentar para esse fato. Um aspecto também ainda importante, o Novo Testamento vai seguir essa linha da Septuaginta. Então, a expressão coração, levaverá, traduzida ou interpretada de forma plural dentro do texto hebraico,
ela vai ser compreendida como dianoia, né? Mente, coração, a totalidade do ser, né? Dentro da visão da Septuaginta, que é uma visão helenística produzida por judeus da época para um público daquela época que iria ter acesso ao texto. Então, quando se fala de todo o teu coração, está se falando de toda a totalidade do ser humano. Os rabinos vão comentar sobre isso. Então, Yeshua, ele está simplesmente seguindo uma tradição existente naquela época. Ele não está trazendo algo, não está criando nada, não está inventando nada. Ele está pegando emprestado justamente os elementos da própria tradição. E isso aqui é importante, por quê? Porque o chamado Novo Testamento, ou esses documentos que são entendidos como Brit Hadashah, Ketuvim Netzarim, escritos Netzarim ou Nazarenos, eles devem ser compreendidos e entendidos judaicamente. Então, o Rabino Mirra, ele comete uma falha muito grande porque ele erra como muitos messiânicos e cristãos têm errado no que se refere a comentar o texto da Bíblia hebraica, sem estar praticamente acompanhado, compreendendo ali as complexidades da tradição. E o que nós vemos na internet hoje? Grandes aberrações exegéticas sendo feitas porque a pessoa quer interpretar um texto indo justamente contra os próprios elementos da tradição que pavimentam o entendimento e a compreensão de diversos elementos da Bíblia hebraica. E ele não conhece o Novo Testamento, ele só estuda o Novo Testamento para encontrar falhas, assessorado por alguns rabinos incompetentes que não entendem também o Novo Testamento, que só ficam na internet atacando pessoas e cometem então esse tipo de atrocidade textual. Então, esse é o segundo elemento. Primeiro elemento, se Yeshua não conhece, os rabinos também da época não conheciam. Segundo, se Yeshua não conhece, há vários tradutores modernos que traduziram versões judaicas da Bíblia hebraica e traduziram como coração, no singular, também não conhecem. Terceiro, o Novo Testamento ele segue uma visão exegética ou interpretativa ou textual da própria Septuaginta. Por isso que nós vamos encontrar mente ali no lugar, com toda a tua mente, no lugar de coração, no plural, ou corações. Você não vai ter essa interpretação de corações, no Novo Testamento. Você vai ter a ideia de todo o teu coração, de toda a tua mente. Por quê? Porque vai seguir justamente o conceito de dianoia da Septuaginta. E um elemento importante ainda se encontra na expressão meoderra, que vai ser, na Septuaginta vai aparecer como diameon, que é força, poder. Meoderra é força, né? É muito. E diameon vem de dunamis, de poder, de força. E existe um importante comentário no Tratado de Berahut, que vai trazer algo interessante sobre esse entendimento de força. O Tratado de Berahut 54a, o DAF 7, vai dizer assim: e com todas as tuas forças, significa com todo o teu dinheiro, pois o dinheiro é referido na Bíblia como poder. Alternativamente, pode ser explicado que com todas as tuas forças significa com cada medida que ele distribui a você, seja bom ou problemático, agradeça a ele. Ou seja, o que o texto está querendo dizer? Com todas as tuas forças, um dos entendimentos judaicos, você vai ver lá no Novo Testamento, com todo o teu entendimento. Uma das compreensões judaicas, que é com todas as tuas forças, significaria você Danzul Letová, é você agradecer, né, e adorar ao Criador, independente das circunstâncias que você está passando. Então, a visão apresentada dentro do Novo Testamento, ela em nenhum momento foge das diretrizes estabelecidas dentro do pensamento judaico. Pelo contrário, ela vai incentivar e estimular aquele que se torna discípulo ou talmide de Yeshua a se desenvolver, a se tornar um ser humano mais refinado, educado, amoroso, que venha refletir os frutos da rua. Enquanto muitos de vocês estão apenas preocupados com o rito, o sacrifício que deve ser feito, os rituais que devem ser observados dentro das datas festivas estabelecidas na Torá, o Evangelho, ele toma tudo isso para si e ele mostra o seguinte: o importante não é o que você faz, é o que você se torna. Porque há muita gente praticando o mandamento, falando de Torá, mas as suas atitudes não estão em consonância com aquilo que está escrito na Torá. E Yeshua, então, ele nos transforma de tal forma
que as palavras possam estar alinhadas com as nossas ações, com as nossas obras. O Yeshua, quando ele entra na vida de alguém, ele transforma o ser humano em uma nova criatura, em um ser humano melhor, em uma pessoa boa, que é justamente o que não vem acontecendo quando nós vemos pessoas que largam o cristianismo e o messianismo para seguir rabinos que são seletivos em relação à verdade. Então eu espero que esse comentário aqui sirva para despertar você, que você não venha cair nesses engodos que nós temos visto nas redes sociais, na internet, e trocar Yeshua, que foi aquele que te amou, que morreu por você, que deu a sua vida por você, e abandonar as experiências que você teve com ele para seguir qualquer um na internet. Um forte abraço a todos vocês, shalom, shalom, e até o próximo material.